Bom, pessoal do sétimo ano, vamos lá para mais uma das nossas aulas aí à distância, né? Bom, antes de começar o assunto, como de costume, eu quero apresentar um pequeno problema para vocês, que nesse caso ele não vai ter cálculo, mas eu gostaria que vocês parassem para raciocinar, para pensar no que vocês poderiam fazer, tá? Esse assunto que a gente vai entrar, ele é de certa forma novo. O parte dele é um assunto novo. A gente já viu algumas coisas que a gente vai ver aqui. A gente vai juntar com coisas que a gente viu esse ano e coisas que viu ano passado, mas a gente vai ver sob uma outra perspectiva, ok? Bom, vamos lá. O problema que eu quero apresentar para vocês é o seguinte, ó. Imagine que alguém pede para você medir o comprimento de uma sala, tomando como medida um bastão. Não pode usar uma fita métrica. Então imagina o seguinte, alguém quer que você meça o comprimento de uma sala, e aí para medir esse comprimento você vai usar um bastãozinho para medir quantos bastõezinhos você tem na sala. É igual você vai fazer, por exemplo, para medir alguma coisa que a pessoa usa o palmo. A pessoa conta quantos palmos tem, né? Aí ela põe o palmo. Começa no dedão e termina no dedinho. E aí para medir o próximo palmo, ela começa de lá e vai medindo pro lado de lá, certo? Você faria isso nesse problema com um bastão, tá? Um bastão que não tem números, é só um pedaço de madeira. E aí você não pode usar nenhuma fita métrica, você não pode usar medindo nada. Então, a cada vez que você marca o bastão no chão, você tem uma unidade de medida, que eu chamei de 1B, B de bastão, tipo M de metro, tipo cm de centímetro, tá? Só que eu vou usar aqui o bastão, é a minha medida que eu inventei para esse problema. Bom, o que você faria se conseguisse usar o bastão algumas vezes, mas faltasse um pedaço menor que ele para medir? Como assim? Imagina aqui, ó, eu fiz um pequeno desenho. Imagina aqui que você tem uma sala, tá? Você tem a parede aqui, e essa aqui é uma outra parede que você não vai medir. E aí aqui no chão, ó, você fez o seguinte. Você tem um bastão, não sei se dá para você enxergar que tem uma linhazinha marrom aqui, em cima dessas marcações verdes. Então, ó, aqui você mediu um bastão, 2 bastões, 3 bastões, 4 bastões. O bastão está aqui em cima agora sendo medido, você já pôs ele 3 vezes antes, essa é a 4ª vez. Só que aí, ó, lá no final, falta um pedacinho da parede para você medir. Então eu quero que você pense, vai dar uma pausa nesse vídeo e vai me dizer o que você faria usando só esse bastão, o que você poderia fazer para medir esse pedacinho aqui. Pensa com carinho e responde. Bom, para quem não deu pausa, dá pausa agora e volta. Vamos lá. Vamos parar para pensar aqui. Se você só tem esse bastão aqui, ele não é subdividido, o que a gente poderia fazer? Subdividido que eu falo, ele não tem marcações, tá? O que a gente poderia fazer? Ele não cabe nesse espaço, certo? Eu posso tentar fazer alguma coisa para ver que medida seria essa. Bom, então aqui a gente tem alguma coisa. Uma solução possível é criar uma subunidade. Dividir a unidade, que é o bastão, tá? Em uma quantidade igual de pedaços, de forma que esses pedacinhos caibam um determinado número de vezes no espaço que falta. O que é criar uma subunidade? Se isso aqui vale 1, criar uma subunidade é dividir esse bastão em vários pedacinhos iguais. Como se você fosse, por exemplo, cortar um bolo. Quando você está com seus amigos e quer cortar um bolo, uma pizza, você não corta pedaços de tamanhos diferentes. Você tenta cortar igual para todo mundo comer igual, para ninguém sair no prejuízo. Não tem briga. É o que você faria aqui. Você vai cortar esse bastão em vários pedaços iguais. Claro que nesse problema, a gente leva em conta que você consegue, com seus olhos, dividir em pedaços iguais, tá? Na vida real, talvez você tivesse que medir. Mas imagina que você consegue cortar em pedaços iguais, em pedacinhos menores, criando uma subunidade, algo que é menos que 1. E aí, nesse caso, você tentaria achar uma subunidade que uma quantidade desses pedacinhos, que foram divididos igualmente aqui dentro, que uma quantidade desses pedacinhos vai caber aqui, certo? Então vamos dizer que você dividiu isso aqui em 4 partes iguais. Você tem 4 partes iguais. E aí você usou só uma delas para preencher isso aqui. Então você tem, ó, 1, 2, 3, 4 bastões, mais um pedacinho que é 1/4. Ou seja, um pedaço de 4 que você vai ter dividido aqui. Ou se você dividir esse pedacinho, esse cara aqui, em 10 pedaços iguais e usou 2.
para dois desses 10 pedaços iguais para preencher aqui. Eu não sei quanto vai ser, mas imagina que existe uma medida dessa. Então você usou 1, 2, 3, 4 bastões e 2 décimos, ou seja, dividiu em 10 partes iguais e tomou 2. Isso a gente conhece do ano passado, que é o que a gente chama de fração. Bom, aí eu coloquei aqui, ó, representamos uma subunidade em nosso sistema de numeração como um número decimal, que é algo menor do que 1. Quando a gente tem algo menor do que 1, a gente chama de subunidade. É simples você entender o que é uma subunidade quando você pensa, por exemplo, nos centavos. Quando a gente vai representar, vou até rabiscar a folha aqui, ó. Quando a gente vai representar, por exemplo, que algo custa R$1, a gente faz isso aqui, ó. R$1. Mas não tem coisa que custa menos que R$1. O que é a subunidade do real é o centavo. O que é o centavo? Você pega R$1 e divide em 100 partes iguais. Então, se você tem algo que custa, por exemplo, R$1,30, você tem R$1 inteiro e 30 dessas subunidades, que são os centavos, tá? Por exemplo, quando a gente fala de metro, quais seriam as subunidades do metro que a gente viu ano passado? Lembra daquela escala que a gente viu ano passado? Que é o seguinte, ó. Ou quem não foi meu aluno no passado, não sei como é que estava, mas que viu essa escala ano passado, a gente tinha, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Aí, ó, aqui são as subunidades do metro. Metro. Quais são as subunidades? Ou seja, coisas que são menores do que 1 metro. Decímetro é 1 metro dividido em 10 partes. Centímetro é 1 metro dividido em 100 partes. E milímetro é dividido em 1000 partes. É simples da gente ver o que é uma subunidade quando a gente pensa em coisas que a gente lida na vida real, né? Tipo, os centavos e essas subunidades aqui do metro, ok? Só por curiosidade, o metro ele veio de uma medida que era de fato um pedaço de madeira. Não vou te saber dizer qual é a civilização e qual foi a ocasião, mas as pessoas usavam um pedaço de madeira para medir coisas, tipo esse bastãozinho que eu inventei aqui. E aí esse pedaço de madeira resolveram chamar ele de metro, tá? Com o passar do tempo, houve a necessidade de fato de medir coisas menores que 1 metro. Então pegaram 1 metro e foram dividindo em partes iguais, criando subunidades, beleza? Bom, representamos a subunidade então como um número decimal. Exemplo de números decimais, só para a gente relembrar, ó. 2,4, que são 2 inteiros e 4 décimos. Aqui eu separo o número decimal com ponto e vírgula, tá? 0,5, que é o quê? 0 inteiro e 5 décimos, ou metade, meio. 3,78, 3 inteiros e 78 milésimos, tá bom? Essa leitura de número decimal, eu não vou relembrar ela por escrito, mas conforme a gente falar, vocês vão lembrando, tá? E daqui em diante a gente vai rever alguns pontos importantes dentro desse assunto. Como a gente organiza os números, tais números, com os números que já conhecemos? Quer dizer, como é que a gente organiza esses números decimais com o que a gente já tem hoje em dia? Como é que a gente faz isso? Hoje em dia não, desculpa, que a gente já trabalhou até agora. Qual é a relação com esses caras? Bom, a gente vai precisar criar um novo conjunto numérico para incluir essas subunidades dentro do que a gente já tem. Esse conjunto numérico eu chamo de o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q com um tracinho dentro, assim como os naturais, lembrem, é um N com um tracinho, e os inteiros, lembrem também que a gente viu esse ano, é um Z com um tracinho do lado de fora, tá? Então vamos ler o que é o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é o conjunto formado por todos os valores comparáveis entre si, ou seja, que podem caber um dentro do outro, mesmo que para isso precisemos criar uma subunidade. Em outras palavras, é o conjunto de todos os números que podemos escrever em forma de fração. O que significa dizer que são valores comparáveis entre si? Quando eu vou comparar um valor com outro, por exemplo, pensa em dois números. Não necessariamente eles vão ser medidas, eles vão ser números só, tá? Quantidades. Pensa, por exemplo, em 4 e 5. Se eu te pergunto assim, olha, como é que eu vou comparar o 4 com 5? Ou, em outras palavras, quanto o 5 é do 4? Quantas vezes o 4 cabe dentro do 5? Consegue ver isso? Quantas vezes o valor 4, a quantidade 4, cabe dentro da quantidade 5? Lembra, quando eu pergunto quantas vezes cabe, eu estou perguntando de divisão.
Tipo, eu perguntar quantas vezes o 3 cabe dentro do 6. Cabe 2 vezes. Acabou, não sobra nada, não sobra ninguém. Porém, se eu estou perguntando quantas vezes o 4 cabe dentro do 5, bom, a gente pensa o seguinte, ó, bom, eu tenho aqui 4 coisas, quero saber quantas vezes isso cabe aqui, certo? Aqui eu tenho 5 coisas. Bom, eu vou ter, ó, cabe uma vez, mas sobra alguém aqui no 5. Bom, como é que eu faço para organizar isso? Eu vou ter que subdividir isso aqui em 4 partes iguais. Uma dessas partezinhas vai ter. Então, eu vou ter uma vez, o 4 cabe uma vez dentro do 5, e mais um pedacinho desses 4. Ele cabe uma vez e uma divisão de 4 partes. Tá? Ele cabe um inteiro e um quarto. Dá para representar isso como um número decimal? Dá. Eu vou falar disso tudo mais tarde. Tá? Mas eu quero só que vocês lembrem, que vocês entendam isso, ó. O que são números comparáveis entre si? Eu consigo comparar os dois e fazer que um caiba dentro do outro uma quantidade de vezes. Essa quantidade de vezes ela pode ser inteira, ou seja, cabe uma quantidade ali dentro e não sobra resto. Tipo, quantas vezes o 3 cabe dentro do 6? Cabe 2 vezes e não sobra ninguém.